Olá, devs, meu nome é Jacob Moura e você está na Flutterando, o maior canal de Flutter do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre alocação de memória, né? Se você está ligado na sua cadeira de estrutura de dados lá na sua faculdade, você já deve saber, né, que o C ele tem dois tipos de alocamento que são explicados lá, que são o tipo estático e o dinâmico, né? Basicamente, o tipo estático de alocamento é quando nunca vai mudar, né, não a variável, mas nunca vai mudar o tamanho dela. Se é 6 kbps que tem que alocar na memória, é 6 KB que vai ter lá, né? Um alocamento dinâmico, ele pode crescer, por exemplo, você vai adicionando uma lista, né? Ele vai ter que ter uma alocação dinâmica, né? No Dart, você não tem alocação estáticas que você possa controlar, né? Porém, você tem as alocações são todas dinâmicas. Isso é no Java, no C Sharp. Basicamente, quase todas essas linguagens de alto nível mesmo, elas não têm controle de alocação. Só as linguagens de baixo nível ali, C para baixo. Então, o que acontece nesse dado? O Dart em si, ele tem uma tabela de alocação em que mais ou menos ele vai poder solicitar ali um máximo, né? Você tem um valor máximo que você pode colocar ali naquela alocação, por exemplo, um inteiro, uma string, você tem ali um valor máximo e tal, mas que é bem abrangente mesmo, que é muito difícil você burlar aquilo. Então a gente passa direto. O JavaScript também tem, mas assim, a priori, nem faz muita questão nesse caso. Porém, eu expliquei isso porque a gente vai falar dos três operadores, final, const e static, e eles não impedem que essas alocações sejam estáticas ou dinâmicas, né? Porém, você pode controlar alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, vamos começar aqui pelo final. No final, se eu quiser, por exemplo, ter aqui um final string name, né? E eu colocar Jacob, eu estou dizendo o quê? Que em tempo de compilação, quando eu compilar pro AOT, por exemplo, porque assim, o DIT meio que isso não faz diferença, mas no AOT faz muito, né? Porque no DIT, né, quando você está em depuração, quem faz esse trabalho é o Dart Machine, ele é o Dart VM. Já quando você vai compilar para tempo de realmente para tempo de compilação, AOT, né? Isso aqui ele vai dizer para o compilador o seguinte, olha, essa é a única instância que vai ter, então aloca esse cara desse tamanho, não vai modificar esse cara, né? Então você vai ter um controle de memória melhor ali, porque você não vai poder colocar outra instância. Se você colocar outra instância aqui, ó, por exemplo, Maria, ó, ou qualquer outra coisa, ó, você vai ver que ele não vai aceitar, ele vai dar um erro, ó. Ele está dizendo que essa variável, ela é final, então ela não pode ter outra instância dentro dela. E ele vai saber exatamente o que tem que alocar, e ele não vai ter preocupação porque esse cara aqui, ele não vai modificar. Então, usar final ali nos seus programas também melhora a questão da memória. Então, se você tem uma instância única, essa instância nunca vai modificar, taca ali o final lá que vai ser bacana. Aí, a gente entra nas constantes ali, né? O que são as constantes, né? Basicamente, quando você aloca algo na memória, quando você instancia algo, você aloca um bloquinho na memória. Isso aí você já deve saber, né? E cada bloquinho tem um ponteiro ali, né? Quando você faz uma instância, assim, por exemplo, vou criar aqui um get const, só para saber, get list, né? Get list. E aí, vou fazer um método mesmo aqui. E ele vai retornar uma lista aqui, ó. Eu vou botar aqui de int mesmo. Eu vou fazer duas instâncias, var, né, e aí eu vou chamar esse método getList aqui para dentro dessa instância A aqui, né, e vou criar uma instância B. Se eu fizer um teste direto nela ali no print, ó, print, e eu colocar aqui A igual a B, você vai ver que as instâncias aqui, ó, vão ser diferentes, vai dar false aqui embaixo, ó. Por que vai dar? Até aumentar aqui um pouco, deixa eu aumentar aqui, né? Por que vai dar false aqui nesse caso aqui? Porque você está alocando em dois lugares diferentes da memória. Então você tem dois hash code diferentes, né? Mas se eu tenho a mesma lista aqui, né? Sempre vai ser 1 e 2 e não vai modificar. Como é que eu faço para alocar o mesmo ponteiro ali, o mesmo alocamento, sem eu precisar ficar criando outros alocamentos para pegar sempre a mesma coisa? Então, para isso que eu uso o const. Então, eu sei que esse cara vai ser sempre a mesma coisa, não vai modificar, vai ser imutável, né? Então, eu uso const aqui, ó, né? Então, quando eu coloco esse cara sendo const, você vai ver
que o próximo teste que eu fizer, ó, ele vai dar true. Porque mesmo ele chamando, né, mesmo ele criando esse cara novamente, né, na memória, você vai ver que esse carinha aqui, ele vai pegar o mesmo alocamento, então ele vai ser igual. Então com isso eu estou economizando alocamento na memória, né? Apesar de que hoje a gente tem celulares de 8 GB e tudo mais, né, a realidade é totalmente diferente, é bom a gente se atentar a esses detalhes, né? Então, a partir de agora, ó, isso não faz diferença porque é na questão de você acessar os dados. Isso é estático, a gente vai falar depois. Porque, realmente, mesmo você instanciando dessa forma, os itens dentro desse cara não podem ser modificados. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, o a.add, add é uma lista, né? Então, se eu vim aqui e fizer um add3, por exemplo, né? Ele vai dar um erro, olha só. Ele vai dar um erro aqui, ó, porque eu não posso fazer modificação. Então, meio que o const é para isso. Se eu tenho algo que não vai modificar, vai ser sempre a mesma coisa, então tá com o const, né? Mas você não vai poder adicionar nada nessa lista. Essa lista vai ser imutável. Então, entenda, tenha essa diferença em mente aqui, né? Eu posso trabalhar isso numa classe? Posso. Eu vou trabalhar aqui chamando uma classe qualquer nome, eu chamo nome pessoa, e vou criar aqui, vou até como final mesmo, vou criar uma list. E vou colocar essa cara como const aqui dentro mesmo. Vou criar a mesma coisa, ó, 1,2, certo? E aí, ó, em vez de eu vou instanciar pessoas aqui, ó. Pessoa aqui, pessoa B, né? Quando eu chamar esses dois aqui, ó, obviamente ele vai ser diferente, porque são dois alocamentos diferentes mesmo, eu tendo um item constante aqui dentro. Agora, se eu fizer um teste aqui, ó, na list dentro das classes, ó, olha só o que acontece, ó. Ponto list, ó, você vai ver que ele vai dar igual, porque ele vai estar buscando o mesmo alocamento. Então, ó, deu false aqui nas classes e deu true quando eu testei as listas, porque a lista vai ser a mesma coisa, porque ele está pegando o mesmo alocamento. Então, esse aqui é o const. Né? Eu posso colocar esse cara aqui na minha instância, né, do meu método, quer dizer, da minha classe, posso sim. Só que aí eu tenho que ter um construtor constante, né? Então eu tenho que ter aqui uma const pessoa, né? Eu tenho que ter um construtor com const também. A partir de agora, se tua classe pessoa realmente não for modificar, né? Então agora você tem a... Peraí, cadê a pessoa? Tá pessoal, é pessoa. Eu coloquei pessoa, deixa eu ajeitar aqui. A partir de agora, a minha classe também tem um alocamento só. Se a minha classe não for modificar nada, toda vez que eu instanciar ela, ela vai ser o mesmo alocamento, né? Mas ainda ela não é uma classe estática, entendeu? Entenda que é só a questão de alocamento, porque ela vai ser exatamente a mesma coisa sempre. Então não faz sentido eu ficar criando alocamentos se a minha classe vai ser a mesma coisa sempre. Então ali, ó, deu true aqui na minha classe nos dois agora, porque ela é uma constante. Porém, a coisa muda de figura se eu colocar aqui, por exemplo, uma string name, ó, tá? Então agora eu vou ter que adicionar igualzinho no Flutter ali, ó, né? Eu vou ter que adicionar um name ali. Então eu vou adicionar aqui, ó, o nome Jacob e aqui eu vou colocar Maria. O que vai acontecer nesse caso agora? Olha só, eu tenho as classes constantes, porém quando eu executar, ó, ele vai dar false. Então, são dois alocamentos diferentes ali para o A e B, mesmo ele sendo uma classe constante, né? Isso acontece porque eu tenho item, mesmo sendo final, eu tenho itens dentro dele que não são constantes e são diferentes. Então, acaba que essa instância tem que ser diferente, senão não faz sentido. Se eu acessar o mesmo alocamento, aí vai ser uma classe estática, vai dar confusão na memória, então ele cria outro alocamento. Então, eu tenho outro alocamento. Isso reflete muito na galera que fala, usa const em tudo lá no Flutter. E você vai criar outros alocamentos, cara. Não adianta. Porque você... eu tenho um text lá, né? Se esse text você coloca um nome diferente ali, ele vai criar outro alocamento. Não tem o que fazer, entendeu? Então, meio que ser louco ali, fazer as coisas loucas ali, de colocar const em tudo no Flutter, não faz muita diferença se você está trabalhando com dados que vão ser modificados sempre. Agora, também a coisa muda de figura se eu trabalhar aqui, ó, com Jacob, né? Se eu colocar o mesmo nome para a instância A e o mesmo nome para a instância B. Aí sim, ó, a minha classe vai ser true. Então, o alocamento vai ser o mesmo, porque realmente eu tenho essa classe exatamente igual em todo o aplicativo. Obviamente, eu não posso mais modificar esse name, né? Vai dar até erro porque ele é um final, né? Mas se ele não fosse final, ele nem poderia ser uma constante, né? Então, ó, eu não posso nem adicionar nada aqui, ó.
viu? Porque é um fine. Então, se eu tenho algo que é imutável, eu taco uma constante para ele ter só um alocamento. Isso aí é bacana, né? Agora, se eu quero recuperar esse cara de forma dinâmica, olha só que estranho, né? Se eu quiser recuperar o alocamento dinâmico desse cara aqui, e de forma que eu pudesse modificar essa instância, mesmo que eu recupere ele em uma alocação só, então aí eu uso o estático aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, static, né? Deixa eu mudar aqui, ó. Static. Pessoa Jacob. Vou colocar aqui o nome, ó. Pessoa. Né? Aqui, ó. Vou colocar até como A mesmo. Então, nesse caso específico, como eu já tenho uma instância única, eu nem precisaria lidar com constante nem nada. Porque geralmente, se eu estou usando uma estática, é esse cara que eu vou usar. Então, é aquela questão de singleton, né, que a gente vai estar utilizando. Eu não preciso ter dois objetos com pessoa, né? Se eu tenho uma classe estática nela ali, né? Eu vou usar só a classe estática, né? É o que a gente chama de singleton mesmo. Então, ó, singleton, que só tem uma instância, né? Então, a partir daqui, perde o sentido até fazer validação, porque eu sempre vou usar o mesmo cara, né? Então, para acessar esse cara, né? Se você não viu, né? Você acessa o nome da classe, né? Ponto, e aí o singleton ali, né? A classe estática, qualquer método estático pode ser qualquer coisa, pode ser uma string int e tudo mais. A alocação desse cara não vai ser a mesma, o ponteiro vai ser, né? Então você vai poder acessar em qualquer lugar do teu aplicativo, mas você pode reatribuir valores para esse cara aqui sempre, ó. Posso botar pessoa, a partir daqui, ó, esse cara modificou totalmente, ó. Óbvio que eu posso chegar aqui e fazer um final e aí impedir que isso aconteça? Posso, daqui ó, impedir que isso aconteça, um final ali, né? Posso colocar esse cara como uma constante também, que não vai fazer diferença nenhuma? Posso também, né? Já que... Mas você pode fazer tudo isso aí. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Veja como vocês podem aplicar no Flutter. Ali embaixo tem 2 links que eu queria muito que você lesse, né? Principalmente sobre não perder o medo do Garbage Collection, né? Então, por exemplo... Quando eu crio vários desses alocamentos, eu não tenho que ficar me preocupando muito. Vai criar vários alocamentos, mas o coletor de lixo do Dart é muito eficiente. Ele vai pegar esses alocamentos que não estão sendo utilizados e jogar no lixo. Então, não se preocupe com relação a isso. A gente tenta otimizar o código ao máximo, né? Para que ele funcione bem nesse quesito aqui, né? Mas a questão não é questão de performance, é questão de memória. A renderização do Flutter não depende do const. O alocamento de memória, sim, tá bom? Então você pode até cachear ali, na hora que o Flutter for pegar uma instrução ali, usar uma classe com um widget com const e tal, as coisas vão funcionar bem como um cache, vai funcionar bacana, mas isso não é um divisor de águas na performance. Você pode entrar mais em regra de negócio e na questão de você ajudar a Dart VM a gerenciar a memória dele. Se você não gerenciar, tem uma regra no Garbage Collection que ele vai remover todos que você não utilizar, que não vai prejudicar em nada no ciclo de vida do teu aplicativo, tá bom? Mas, como sempre, utilize esses caras aqui para você maximizar o poder do seu código e também a melhorar o alocamento da sua memória. Beleza? O vídeo é esse e um abraço e tchau!